Você já pensou em passar 3, 4, 5 horas sem mexer no celular? Essa foi a proposta da escola do meu filho, da gente passar o domingo em modo avião. Olá, aqui é Paulo Custódio, pai de 3 filhos, e o Pai no Comando é um canal sobre paternidade real e um pouquinho de campo, cockpit, caos e muito carinho. Essa foi a proposta da escola do meu filho de passar o domingo em modo avião. Nesse dia, a gente precisava levar... nesse dia eu ia levar... Nesse dia, o combinado foi eu levar os meus 2 filhos, o Gil, que tem 6 anos, e a Helena, com 3, para passar um domingo na sede campestre da escolinha deles. Nessa sede, a proposta era ficar durante esse período, que foi mais ou menos das 10 às 15, 5 horas, sem mexer no celular. Num primeiro momento, a gente achou até engraçado esse tipo de convite, e foi... Enfim, a gente topou a brincadeira, e quando a gente chegava no local, nossos celulares eram guardados no soquinho até me sentir na festa do Neymar, né? Pena que eu nunca fui convidado. Parece que assim, tu deixa o celular tudo numa caixinha e não pode entrar. Enfim, a gente foi feita essa proposta na escola e a gente botava num saquinho o celular, e ao término, quando ia embora, era retirado o lacre e a gente ganhava um certificado. E foi um período, e a minha esposa ficou em casa com a nenê, né, com a Cecília, tem 30 dias, 35 dias, e ela ficou em casa. Então eu fui com meus 2 mais velhos. E a gente já conhecia o local e foi um domingo muito, muito prazeroso, temperatura boa, assim, já é inverno aqui no sul, mas tinha um sol, então estava bem, bem agradável. E aí, enfim, a proposta era essa, então as crianças brincaram e se divertiram, enfim. E no primeiro momento, quando a gente chegou meio, não cedo, mas a gente chegou no horário, ainda tinham poucas crianças, poucos pais, e a gente fica um pouco perdido quando as crianças começam a brincar. E aí eu me recordo que tinha uma casinha na árvore, que eles sobem na árvore, aí tem uma casinha, depois descem no escorregador. E logo quando a gente chegou, as crianças já foram direto para essa casinha, e aí elas subiram uma vez, 2 vezes, na terceira vez que elas estavam subindo, eu já me toquei para ver onde estava o celular. Sabe naquele momento que a gente pensa, não tem nada para fazer, vou pegar o celular para passar o tempo, ou para ver se não tem alguma informação, porque a gente sempre acha que quando a gente não está com o celular da mão, as informações ou os acontecimentos, tudo estão passando e a gente não está participando. E aí quando eu peguei, me vi tocando, né, e lembrei da questão do combinado, enfim, falei, não, vamos seguir a proposta, mas para tu ver que é alguma coisa já instintiva. A gente vê, as crianças estavam ali subindo e descendo a casinha e não tinham muito mais o que elas forem fazer. Por exemplo, a gente já estava programado, mais ou menos, eu gravei um vídeo, até eu vou deixar um cardzinho aqui, que fala um pouco sobre isso, mas já estava tudo programado e eu pensei, vou pegar o celular, passar o tempo. E aí, claro, com essa proposta, então a gente tem que se controlar, e aí a gente começa a notar que por mais que seja algo que a gente não dê muito bola, parece até uma situação desconfortável em termos de... Parei que eu tô aqui, ó. Aqui é a vida real. Deixa eu dar uma acalmada aqui, ó. Ó que o pai tá gravando um vídeo agora. A mãe saiu, e aí eu falei, agora vai ser o tempo de eu gravar um vídeo, ela tá dormindo, mas é isso aí, pai, é isso aí. A gente acha que tá em casa e vai fazer um monte de coisa, a gente fica só na volta deles. E aí isso também puxa um gancho de um outro vídeo que eu gravei, também vou deixar o cardzinho,
falando um pouco sobre isso. Acho que acalmou. Então, voltando. Na questão do celular, naquele momento que eu procurei o celular, me veio na cabeça a questão do vício, né? Que a gente às vezes não se dá conta e a gente fica procurando algumas maneiras de tentar suprir o que naquele momento a gente não está fazendo ou não está conseguindo alcançar. E muitas vezes a gente pode pensar vício em celular, vício é uma palavra muito forte. Eu não sou viciado em celular, mas você já viu algum viciado dizer que é viciado em alguma coisa? Você já viu algum alcoólatra dizer que bebe demais? E esses dias eu estava lendo sobre o alcoolismo, que se a pessoa toma todo dia, mesmo que uma dose de vinho, como muito já foi dito que poderia tomar, poderia não tomar, que se tu tem uma rotina diária de um consumo de álcool, tu já é considerado alcoólatra. E a questão do celular, quando a gente se dá conta que a gente precisa estar com ele em mãos, quando a gente está sem fazer nada, ele acaba também se tornando um vício. E daí, nesse momento, a gente guardou, né? Guardei não, nem tirei do bolso. E aí seguiu o dia ali e a gente brincando, as crianças brincando, aí começaram a chegar os amiguinhos e tudo. E aquilo foi passando. E aí, uns minutos depois, uma hora depois, a gente estava brincando com as crianças e a primeira coisa que me veio na mente era, putz, pena que eu não posso pegar o celular para bater uma foto dos meus filhos e essas fotos mandar para a mãe deles. Porque, enfim, para mostrar o que a gente está fazendo, como eles estão se divertindo. E então, assim, eu não ia usar o celular com o fim de mexer em redes sociais, WhatsApp, ou enfim, ver notícias, escutar alguma coisa, assistir o YouTube. Mas eu ia bater as fotos dos meus filhos para guardar uma recordação e até para enviar para minha esposa, para mostrar como eles estavam brincando, se divertindo. Enfim, e aí não deu, não, por mais que estavam em saco plástico, talvez, mas tu sabe quando tu tá num ambiente que não tem ninguém fazendo, e se tu vai fazer alguma coisa diferente, tu já fica desconfortável? E muitas vezes também, se tu tá naquele ambiente, tá todo mundo meio que querendo fazer isso. Se uma pessoa acaba fazendo, todas já vão atrás e acabam fazendo também. Então não peguei, até tinha um pai circulando lá com uma máquina fotográfica, né? Imagina que pré-histórico uma máquina fotográfica nos dias de hoje, mas não, uma máquina bem boa até, das boas, enfim, eu acho que já, como não poderia usar o celular, ele trouxe uma máquina fotográfica. Uma máquina fotográfica, acredito que semelhante a essa aqui. Enfim, então tinha esse pai batendo foto, e aí foi isso que me marcou. E aí a gente almoçou, tinha pizza, depois crepe, bem aquilo, coisa de criança, que eles adoraram, né, o dia. E quando a gente estava indo embora, um rapaz ali que trabalha na parte do marketing da escolinha, ele estava gravando alguns depoimentos e sobre o dia, como tinha sido o dia, o que a gente tinha achado, e perguntou se eu poderia contribuir com esse depoimento, até se porventura for disponibilizado esse depoimento antes de eu de ter publicado esse vídeo, eu vou anexar o depoimento, senão eu coloco depois, eu boto um cardzinho que vai para esse vídeo desse depoimento. E aí, enfim, ele me perguntou, pediu se eu poderia fazer, eu estava com meus filhos ali, falei, topava, sem problema. E ele me fez algumas perguntas, até para me guiar um pouco no que a gente poderia conversar. E aí ele me questionou o que eu tinha achado do dia e tudo, e o que aquilo ali tinha me despertado, ou enfim, o que aquele dia tinha sido de diferente para mim.
E aí eu conversei várias coisas, mas uma coisa que eu falei para ele, e aí eu comecei a falar e eu acabei me dando conta, que foi a questão da foto, né? Foi a questão da foto. Então toda essa introdução do vídeo, do celular e tudo, eu acho que se resume muito nessa questão do tirar foto para mostrar para minha esposa, para guardar de recordação. E aí o que eu falei com ele? Eu conversei que hoje em dia a gente quer bater foto de tudo, quer filmar tudo, e aí às vezes acaba nem vivendo aquele momento e sim registrando aquele momento. Esses dias eu estava ouvindo no rádio também um ator muito famoso, Antônio Fagundes, não sei se vocês provavelmente já ouviram falar, um ator que já está com idade, mas enfim, na minha época, era criança, a novela Rei do Gado, que era com ele, era a minha novela favorita. Tinha coisa do campo. Então, eu era nem sei quantos anos eu tinha, mas era pequeno. Me lembro lá na fazenda, uma TVzinha pequenininha, na época de parabólica. Vocês nem devem saber o que é parabólica. Que a gente conseguia mais ou menos ver e dava essa novela O Rei do Gado. Então a gente assistia. Enfim, o ator Antônio Fagundes, ele comentou numa entrevista que ele estava tendo, ele vai fazer uma peça aqui na cidade, tudo, que eles estão tendo um treinamento, eles, os atores, de não se distrair quando alguém da plateia levanta um celular para filmar ou bater uma foto. Porque tu imagina, na profissão deles, eles estão numa concentração máxima porque eles decoraram um texto, eles têm que atuar, é toda uma questão, e aí alguém no meio da plateia levanta o celular com flash, isso acaba distraindo eles. Então eles estão tendo esse treinamento, mas eles também estão solicitando que a plateia não faça foto, não faça filmagem, porque isso acaba, além de distrair os atores, acaba mudando um pouco o foco da pessoa que foi assistir a peça. Se ela foi lá, pagou, foi assistir a peça, e em vez de estar no ambiente, integrado naquele ambiente, imerso naquele ambiente, ela está com o celular filmando e batendo foto, isso aí acaba tirando ela do ambiente. De novo, mais um intervalinho, só um pouquinho. Oi, 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 oi. Oi. Oi, filha, ó. Tá, sim. Oi, tá, sim. Sim. Eu vou ter que parar porque tá. Não tá parando. Eu vou dar um pause no vídeo. Ah, parou. Ponto. Acho que vai dar pra gente continuar o vídeo. Então, voltando à questão da peça. Em vez de tu estar imerso naquele ambiente, você pagou, você foi até o teatro e tudo, em vez de você estar imerso naquele ambiente, você está conectado, batendo uma foto para gravar aquele momento, às vezes mostrar para alguém, e muitas vezes vai ficar na memória do seu telefone, vai para a nuvem, nunca mais tu vai ver essas fotos que tu bateu. Nunca mais vai ver as fotos que tu bateu. E aí quando eu estava comentando, eu comecei a me dar conta que realmente a gente muitas vezes, quando a gente viaja, a gente passeia, vai em shows, a gente tem aquela ânsia de registrar aquele momento, de bater uma foto naquele momento.
E aí, quando a gente chega em casa, por exemplo, tu vai numa viagem, tu, a tua família, e aí chega em casa para contar da viagem pro seu sogro, pra sua sogra, pra um tio, pra um parente, você senta no sofá e entrega o celular e fala, olha as fotos da nossa viagem. E essa questão do olha as fotos da nossa viagem, a gente acaba perdendo muito, que é uma coisa que cada vez a gente tem perdido mais, e por isso que a minha proposta de fazer um bate-papo aqui no YouTube, é uma conversa, não tem roteiro, não quero ficar lendo e tudo, que é conversar. Então aquele momento que tu chegava em casa de uma viagem, sentava e contava a viagem, contava o que tu passou, os perrengues, os lugares que tu foi, o momento que tu viveu, o que aconteceram nesses momentos, esse diálogo acaba se perdendo e você entrega o celular para a pessoa apenas ir olhando as fotos. Claro que tu tem que viajar, tu tem que bater fotos, tu tem que registrar esse momento, fazer vídeo, tudo, porque isso tu vai guardar e depois quando estiver lá com não sei quantos anos, tu vai poder rever tudo aquilo, né? Você vai poder rever o que tu passou e quando tu vê uma foto, tu acaba relembrando às vezes uma foto do dia da viagem que tu subiu uma montanha e ficou exausto e cansado, tu vai olhar para a foto, parece que toda aquela sensação que tu teve naquele dia volta. Então é importante tu ter foto, é importante tu registrar os momentos, mas será que é só isso? Será que tu precisa estar, por exemplo, num show, gravando o show inteiro? Se talvez tu batesse uma foto daquele show e guardasse, depois de uns anos, quando tu revisse aquela foto, será que toda aquela sensação que tu estava imerso naquele show não iria voltar? Não seria melhor do que tu só ver e às vezes tu não ter nenhum sentido, assim, não ter nenhum sentimento quando tu vê aquilo ali, não te dá um frio na barriga, não te dá um arrepio, não te dá uma sensação prazerosa de ter passado por aquilo ali? Então, quando eu fui dar esse meu depoimento, eu acabei pensando muito nessa questão que o quanto a gente está perdendo o diálogo, o conversar com as pessoas. Que a gente simplesmente quer registrar, mostrar sem muito conversar. E eu acabei migrando mais para essa rede, para o YouTube, porque eu acho que aqui a gente tem mais conversa. Eu já aprendi muita coisa nessa plataforma, muita coisa. Eu sou fã dessa plataforma. Minha esposa fala, antes de tu comprar qualquer coisa, tu vai no YouTube ver. Eu sou fã, eu gosto de ver review, eu gosto de aprender. Esses dias eu queria passar o cabo aqui da internet pro escritório, botei no YouTube para ver como é que funciona, até para quando eu chamar alguém, eu trocar uma ideia, entender um pouco mais do que está sendo feito. E eu já aprendi tanto nessa plataforma que eu gostaria de tentar retribuir um pouco. E se você gosta desse tipo de vídeo, um vídeo mais bate-papo de conversa, deixa aqui nos comentários o que tu procura muitas vezes no YouTube, se é um bate-papo, se é um review, se tu prefere ver só unboxing de objetos e tudo. Eu, por exemplo, fui comprar agora uma coisa nos Dias das Mães, pesquisei, ele estava na loja, mas pesquisei rapidinho ele no YouTube para ver se era mais ou menos isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que é um bate-papo, que é pra gente conversar, trocar ideia, e nesse canal eu falo muito sobre paternidade, sobre alguns hobbies, como campo, cockpit, muito caos, muita coisa do dia a dia, da vida real. E quando eu passei por isso aí, eu me lembrei que seria um assunto interessante de a gente abordar. E eu queria te perguntar, tu já ficou algum tempo sem o celular? Já te imaginou ficar um dia, 3 horas, 5 horas sem o telefone? Se você já ficou, em qual momento você já ficou sem o celular? E para resumir a questão do vídeo, é a questão da conversa, né? A gente pode registrar, mas se a gente não estiver imerso naquele ambiente, por mais que a gente veja uma foto depois, a gente não vai sentir novamente aquele ambiente que a gente estava. Então eu peço que você se inscreva no canal,
que mande esse vídeo para algum amigo, algum conhecido que fica o tempo todo no celular e às vezes acaba deixando de perder o ambiente que ele está inserido, deixando de aproveitar a situação. Se inscreva aqui no canal e curte esse vídeo, dá o joinha, que isso aí ajuda o YouTube a espalhar mais esse vídeo. E conto com vocês. Se você gostou desse assunto, te vejo no próximo vídeo. Pai no Comando, onde a gente fala de paternidade e um pouquinho de hobbies, caos e muito carinho.